Apareceu. Apareceu. Joia, legal. Então eu vou deixar vocês aqui, bonitinhos, para eu poder ver a carinha de vocês. E lá eu vou colocar a tela. Beleza. Bom, vocês me conhecem, Pedro Cordier, mas para deixar gravado no vídeo, né? Eu sou psicoterapeuta, treinador, reeducador emocional comportamental, e meu Ikigai é conectar pessoas e empresas com sua melhor versão, né? Com sua versão mais extraordinária, através do REC e da metacomunicação, que são os instrumentos que a gente usa ao longo dos tempos, né? Esse meu movimento me levou a fazer um TED. Quem ainda não assistiu, eu vou botar o link depois no grupo para, quando assistir, me dar o feedback. E recentemente eu escrevi e publiquei o livro Escuta Positiva, tá? Que a primeira edição de 300 exemplares já está no finalzinho, tem menos de 50 exemplares, né? Vai dar uma segunda rodada aí, a edição. E também, se vocês tiverem, quiserem ler o livro, tá? Dá um toque que depois eu passo para vocês, né? É importante a gente também trabalhar com a questão de esvaziar a nossa xícara para a gente ter hoje um encontro bem bacana. Nossos objetivos hoje é compreender um pouco do comportamento humano, conhecer uma ferramenta que é assim, uma das ferramentas que eu mais gosto, que é a ferramenta de consciência e controle, identificar os perfis comportamentais e também entender e praticar um pouquinho sobre essa questão dos perfis comportamentais. Para começar, o que vocês acham que seja o comportamento? A gente fica falando de comportamentais, pessoas comportamentais, mas o que é comportamento? Sem certo e errado, viu, pessoal? Só para a gente trocar ideia mesmo. A gente está aqui para aprender junto mesmo. O que é que vocês acham que seja comportamento? Comportamento é um modo de agir, É. Modo de né? agir. Que vai ter vários inputs, né? Vai. Razão, emoção, É é uma verdade, forma de agir, né? verdade, verdade. Bem isso mesmo, que em comportamento são nossas atividades, nossas reações ao ambiente em que a gente está inserido, né? Se a gente fosse aprofundar um pouco mais, que não é o caso, a gente tem comportamentos públicos e privados. E a gente está aqui para falar dos comportamentos públicos, porque tem os comportamentos privados, que são, por exemplo, nossos pensamentos. Não deixam de ser comportamentos. Mas aqui a gente está falando das nossas reações e tal em relação ao ambiente em que a gente está inserido. E como é que se forma o comportamento? Ele se forma de três formas diferentes. Primeiro é o filogenético. São as coisas que a gente nasce, que a gente traz no nosso DNA, que a gente não pode escolher por exemplo, é a maneira como o nosso corpo reage. Você bota uma luz no olho, a pupila dilata. A gente não desenvolve isso, a gente já traz isso de modo genético. Então, todo mundo traz isso de maneira igual, fora quem tem, né, algum tipo de problema genético. Mas, de uma maneira geral, todos nós botou uma luz, a pupila dilata, né, descascou uma cebola, chora. São coisas que a gente traz do nosso gene. O segundo ponto é o ontogenético, que são os comportamentos que a gente adquire ao longo da vida a partir da nossa relação com o meio. Então, a maneira como a gente aprende a falar, cantar, escrever, é a maneira que a gente aprende a se comportar da nossa relação com o meio. E o terceiro é o de fora para dentro, que é justamente o cultural. São os comportamentos de acordo com os costumes, as crenças. Então, a pessoa que nasce em Salvador se comporta diferente da pessoa que nasce, sei lá, em Santa Catarina. E eu trouxe esses dois porque são bem diferentes mesmo. A gente aqui em Salvador, a gente tem aquele comportamento, se alguém lhe pede uma informação, é capaz de você levar a pessoa na casa, né, de onde ela pediu a informação. A gente é bem assim, aberto, tal, caloroso. Lá o pessoal já é mais reservado. Por quê? Ambiente, né? Onde eu estou inserido influencia completamente na questão do comportamento. Algumas linhas de pensamento, alguns pensadores trazem, inclusive, a questão do ambiente como uma das mais importantes de todas. Até porque muitas vezes a gente fala da questão genética, mas hoje tem um conceito mais avançado que chama epigenética, ou seja, às vezes a gente geneticamente tem aquela propensão, mas se a gente não encontra o ambiente para aquilo, aquilo não se desenvolve. Por exemplo, o avô, o bisavô, o pai, todo mundo tem problema de coração, mas a pessoa desde cedo tem uma alimentação saudável, pratica exercício físico, né?
Então, ele não propiciou ambiente para que aquilo que ele traz geneticamente até se manifestasse. Então, o ambiente ele influencia de uma maneira dramática mesmo a questão de comportamento. Ok? Tem aí? Maravilhoso. Inclusive, tem uma das frases que me acompanham, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá? Uns ficaram alegres, outros começarão a pensar: putz, deixa eu pensar aqui quem são essas 5 pessoas que eu mais convivo, né? Porque a gente termina trocando muito com essas pessoas. Então, a gente termina sendo um pouco da média das pessoas que a gente mais convive. Aí as pessoas tendem a se comportar de acordo com as influências do ambiente que ela está inserida. Mas isso é tão forte que, por exemplo, todo mundo tem aquele vizinho, gente boa, que dá bom dia a todo mundo, super educado, tal, 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 mas que torce para o Palmeiras e quando ele vai para o jogo, que ele entra na mancha verde, ele se transforma numa pessoa que você não conheceria, porque entra naquela questão da turba, né? Do grupo, o poder do grupo, do ambiente, e às vezes a pessoa faz coisas que ele não faria no dia a dia. O poder a influência, né, do ambiente que a gente está inserido. Eu falei Palmeiras por falar, mas qualquer torcida dessas grande organizada é a mesma coisa. Então, com a utilização do perfil comportamental, a gente consegue entender melhor tanto o nosso comportamento, quanto também o comportamento das outras pessoas, que era o Sheila estava falando, né? Me entender, mas também entender o outro em diversas situações para a gente obter melhores resultados na hora de se comunicar. Porque comunicar significa tornar comum. E para que eu torne comum, eu preciso falar na linguagem do outro. Imagina você viajando para a França e chegando lá e falando inglês com os caras lá, né? O índice de VDM é alto. Lembra o índice de VDM? Né? O índice de vai dar merda, né? Então a gente usa índice de VDM porque fica super chique. Você pode falar até numa reunião, né? Com um cliente, não, o índice de VDM. Mas não vai dar certo esse negócio. Então, para você se comunicar, para tornar comum, você aprende a falar na linguagem do outro, tá certo? Então, o perfil comportamental para liderança é importante para que os líderes possam se comunicar melhor, tanto com seus liderados, pares e até os seus próprios líderes também, de acordo com as características comportamentais por eles apresentadas. Então, o nível de comunicação flui de uma maneira muito melhor, né? E como é que a gente pode dar o nosso melhor? A gente tem as 3 identidades que são fundamentais. A primeira é aquela identidade de quem eu penso que eu sou, ou seja, aquela autoidentificação programada. Então, muitas vezes, a gente está vivendo debaixo de crenças, debaixo de limitações, debaixo de paradigmas, né? Então, assim, quando eu tinha 12, 13 anos, minha família era uma família de classe média, média, muito média mesmo. Aquela coisa de você contava o dinheiro mesmo para fazer as coisas, você ia no mercado com a listinha, né? Tipo assim, era isso, isso e isso, e era exatamente aquilo. Então, a gente vivia assim, sabe? Tinha vezes que a gente comia um macarrãozinho com ovo e tal, e era aquela coisa bem contadinho mesmo, aquele dinheiro bem contadinho mesmo. E aí, o irmão de meu pai, tinha muita grana, né? Muita grana. Meu tio tinha barco, casa de praia e tal, tal, tal. Então era uma realidade bem diferente. E aí, eu me lembro que às vezes ele ia buscar a gente, e aí meu pai não deixava a gente ir. Deixava uma vez ou outra, a cada 10 vezes que meu tio chamava, meu pai deixava umazinha. E aí a gente, pô, pai, tal, por que não? Aí ele dizia assim, ó, isso não é para vocês. Essa realidade não é sua. Então, você vê como essas crenças elas são plantadas, quer dizer, crianças, eu tinha 12, meu irmão tinha 9 e minha irmã tinha 6, né? A gente era de 3 em 3 lá em casa, né? Então, assim, essas crenças são plantadas e a gente não sabe que isso aconteceu, a gente não sabe que essas coisas vão sendo plantadas ao longo da nossa infância, adolescência, não só pelos pais, pelos programadores em geral, né? Propagandas, padres, programa de TV, pastores, enfim, tem uma infinidade de coisas programando a gente e muitas vezes limitando a gente. Então, às vezes, a gente pensa que é aquela figura mais limitada do que a gente é. E aí tem quem a gente é na essência, quando a gente começa a criar um pouco mais de consciência, começar a se questionar um pouco, né? Por que essa realidade não é para mim? Né? De onde vem isso?
Não, na verdade, isso era uma crença de meu pai, não é minha. Eu não, essa crença, né, só o que é seu. Pai, toma que a bola é sua aí, que né, não é minha essa crença. Então, você começa a tomar consciência. E a partir do momento que você começa a tomar consciência, você começa a olhar para aquela pessoa que eu quero ser. Olhar para aquela pessoa que eu quero me tornar. E aí você começa a delimitar a sua vida em vez de limitar a sua vida. Qual seria a diferença entre limitar e delimitar? O que é que vocês acham? Aí é uma questão de objetivo para mim, né? Questão de objetivo? Quando você delimita, você Hum. está objetivando alguma coisa. Quando você limita, você não vai além daquilo. Seu objetivo pode estar inalcançável, porque você está limitado. Boa, boa. Ó, né, é bem por aí, Dalmar. Por quê? A gente é limitado pela nossa própria ignorância. A gente é limitado por não conhecer, não se conhecer e não saber o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, às vezes, eu fico limitado por aquela. Vocês sabem a história da pulga no copo? A pulga, ela pula sei quantos metros de cachorro em cachorro, é aquela coisa, cada salto gigantesco. Mas se você botar uma pulga no copo e botar a mão, ela vai pular como se ela fosse pular 3 metros e vai bater na sua mão com a força danada. Você não vai sentir tanto que a pulga é muito pequenininha, mas para ela vai ser uma puta de uma porrada. Aí ela vai o quê? Dar outro pulo com um pouco menos de intensidade, vai bater de novo, bater, bater, até que ela vai saltar menos do que sua mão. Você pode tirar a mão que ela não sai mais do copo. Ela fica completamente condicionada, ela fica completamente limitada pelo desconhecimento. Mas a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a aumentar o seu nível de consciência, você começa a se reconhecer e perceber, aí sim, isso eu não vou fazer, por quê? Porque não está dentro dos meus planos, porque não está dentro dos meus objetivos. Então, eu estou delimitando aquela situação. Mas justamente por me conhecer e dizer, não, isso aqui eu não quero, eu quero isso aqui. E não porque, não, isso aí não é para mim, não. Né? Limitação versus delimitação. Então, a delimitação ela vem justamente da consciência. Então, quando a gente amplia a nossa consciência, a gente amplia os recursos disponíveis para utilização. Então, tem muita coisa bacana. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem de vocês aqui sabe desenhar? Você vê que fica um silêncio. Rolou até uma. A Emília até levantou a mão ali, ó. Mas, no geral, rola até um certo, né? Que eles. Não, vai dizer que ele vai me pedir para desenhar alguma coisa, né? Mas se aqui fosse o maternal e eu falasse quem sabe desenhar, o que é que aconteceria? Todo mundo ia levantar a mão. Todo mundo ia levantar a mão. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente ainda não tem esse bando de limitação acontecendo na vida da gente. Então, ali a gente está em essência. A gente está ali em potencial criativo, né? A toda. A gente está ali vivendo nossa melhor versão, curioso sobre as coisas, querendo aprender cada vez mais, né? E aí, o que vai acontecendo? A gente vai se limitando e aí nossa essência fica igual a casca de uma cebola. A essência lá embaixo e aqui, paradigma, crença limitante, medo de errar, medo de mudança, tudo isso acobertando nossa melhor versão. Né? E aí a inteligência é a gente realmente começar a desenvolver a nossa consciência e entender que a gente pode mais do que às vezes a gente acha que pode. Tá? Então, para isso tem uma ferramenta que ela é maravilhosa, como eu falei para vocês, que é a ferramenta de consciência, controle e ação. O que é essa ferramenta? É a gente entender que a gente tem dois caminhos para seguir. Um é o caminho das coisas que eu controlo. E outro é o caminho das coisas que eu não controlo. Certo? E aí, olha só que bacana, quando eu aprendo a distinguir entre o que eu controlo e o que eu não controlo, as coisas começam a mudar para mim. Por quê? Porque se eu desço mais um nível, tem o seguinte: o que eu poderia controlar, mas não estou controlando? Aqui é onde a gente deve focar e colocar energia. Mas muitas vezes, onde é que a gente coloca energia? No que eu não poderia controlar, mas estou insistindo em tentar controlar. Né? E o que acontece quando a gente foca nessa segunda opção? Dá uma levantou a mão. Diz aí, meu querido.
essa primeira colocação, essa primeira frase, não seria melhor, não é o que eu poderia controlar, mas o que eu gostaria de controlar e não estou controlando? Porque assim, ó, entendo a sua colocação. O gostaria é muito legal, mas o poderia significa que eu tenho condição de. Porque às vezes a gente gosta, por exemplo, eu gostaria de ser jogador de futebol, mas eu não posso porque eu não tenho idade, papapá. Então o poderia está muito mais relacionado com aquilo que realmente eu tenho condição de, só que eu Ou não que estou eu, fazendo. ou que eu precisaria controlar? Sim, pronto. Gosto. Então, abriu meu. Então, o que que eu precisaria controlar, mas não estou controlando, né? Bacana. Então, assim, se eu foco aqui, se eu abro a minha consciência para eu perceber o que eu precisaria controlar, mas eu não estou controlando, e eu coloco a atenção aqui, eu ganho energia. Mas muitas vezes a gente foca em quê? No que é que eu não precisaria, não, nem poderia controlar, mas insisto em tentar controlar. E aqui eu só perco energia. Tá? Então, por exemplo, quando alguém se dirige a você de uma maneira não muito, digamos assim, não muito simpática, né? Se a pessoa fala um pouco agressivo e tal com você, você controla, por exemplo, o tom de voz da pessoa? Não. O que que você poderia controlar e não está controlando? Como você reage àquilo? Então, se a Uhum. gente foca, né, no que a gente poderia controlar, aí normalmente você fala, fale baixo comigo. Ou seja, a gente focou no que a gente não pode controlar. E aí o nível de energia que a gente gasta com aquilo é absurdo. Então, isso é o uso da conscientização. Porque qual a diferença de consciência para conscientização? Consciência, sem consciência não há mudança. Concordamos com isso? Se a gente não tem consciência de que a gente precisa mudar algo, a gente não vai mudar. Agora, só a consciência gera mudança? Hum. Não, porque precisa da ação. Então, o segredo da mudança está na conscientização. É a consciência seguido de o que, que eu preciso fazer, né? O que, que eu posso fazer para poder realmente mudar aquela situação. Então, a ferramenta de controle consiste nisso, a gente perceber as coisas que eu controlo e que eu não controlo. Você sai de casa, aí você vai, pegou, pan, saiu de casa, bum, engarrafamento. Putz, grilo, esse engarrafamento, pô, sacanagem esse engarrafamento. Pô, a gente é capaz de falar sacanagem esse engarrafamento. O pessoal tem um grupo no WhatsApp, Pedro vai sair de casa, vamos atrapalhar ele. Né? Você vê o nível da paranoia que a gente tem. Não, o que que eu faço? E eu digo isso porque eu moro em Estela Maris, né? Então, assim, vira e mexe tem esses engarrafamentos da Paralelo. Então, eu boto meus podcasts em dia, eu foco no que eu posso controlar, né? Que aproveitar aquele pedaço de tempo que eu estou ali emparedado entre carros para utilizar aquilo a meu favor. Mas se você não faz isso, você fica, pô, não é possível, e não anda, porra, esse cara tá demorando aí na frente, buzina para um, você passa o trânsito inteiro hiperventilando, né? Ansioso e nervoso, puto com aquela situação que você não pode controlar. Faz sentido? Legal. E aí, antes da gente entrar em perfil comportamental, tem mais uma coisa para a gente compartilhar e horizontalizar aqui nosso conhecimento, que é a importância das janelas de horários. Já ouviram falar? Existem 4 áreas. Né? 4 áreas. A área aberta, cega, oculta e desconhecida. O que é a área aberta? É uma área que eu conheço em mim e o outro também conhece em mim. Uhum. Certo? Então, por exemplo, quem aqui fala bem em público? Alguém aqui dá treinamento? Alguém aqui fala em público? Não? Legal. Às vezes sim, não é todo dia, mas não tem problema com isso, não. Não tem problema com isso. Pronto. Então, essa é a visão que você tem de você. Sheila, você concorda que... É porque tá Fontes. Qual é o seu nome mesmo? Márcia. Márcia, Márcia pronto. Fontes. Márcia. Você concorda que Márcia, quando fala em público, fala bem? Concordo. Área aberta. Não posso discordar, não. Só chefe dela, ficou difícil agora.
Eu concordo. Eu concordo, sim, não, não concordo e tal. Vai Al- dela, se não É uma concordar, área né? aberta. algum chefe dela aqui para concordar ou discordar. Mas vamos lá. Então, é uma área aberta, porque tanto a gente enxerga na gente, quanto o outro também enxerga. Legal. Só que existe uma área chamada área cega, que é uma área desconhecida por mim. Eu não percebo aquilo em mim, mas o outro percebe. E tanto pode ser algo como se fosse assim, uma crítica, eu vou colocar entre aspas, quanto um elogio. Né? Então, por exemplo, alguém pode falar assim: "Pô, você já percebeu que você fala muito rápido e embolado?" Aí eu vou falar: "Eu não falo rápido e embolado, não." Quer dizer, você não tem consciência daquilo, mas o outro está falando aquilo para você, está trazendo isso. Ou pode ser uma coisa positiva também. Puxa, você quando fala de maneira tão esclarecedora e tal. Eu adoro quando você fala sobre determinado assunto. Aí você fala, eu? Não, eu nem conheço direito esse assunto. Então a gente não adere, né, às coisas positivas e a gente refrata as coisas negativas. Então a gente deixa de aproveitar essa oportunidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, área cega, o outro vê em mim, mas eu não vejo. E tem área oculta, que são coisas minhas que às vezes eu não quero disponibilizar para o outro. Às vezes eu não quero por delimitação, tudo bem, mas às vezes eu não quero por limitação. Né? Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo do que, assim, você fala bem, aí você gosta de desenhar, mas não quer que ninguém veja, gosta de escrever, mas não quer que ninguém saiba. Então você guarda as coisas para você. E às vezes tem potencial ali, tem muita coisa bacana que poderia ser explorado, mas você guarda para você. O outro não tem acesso, tá? E por último, a área desconhecida é que nem você nem o outro sabe sobre você. Você só vai saber sobre aquilo quando passar por determinada situação. Né? Por exemplo, você está passando na rua, um cachorro late e corre atrás de você, você dá um pique, sobe no muro e pula do outro lado. E o outro fala, meu Deus, você tem uma habilidade danada. Você fala, caramba, eu não tinha noção que eu tinha essa habilidade. Acho que foi uma questão de, né, surgiu aí, o cachorro latiu, eu terminei fazendo coisas que eu nem sabia que eu teria capacidade de fazer. Então, a área é desconhecida, tá? Então, quando a gente aprende a acolher feedback, a gente melhora a área cega. Por quê? Alguém vem e fala assim: "Poxa, Márcia, você fala bem em público." Aí você fala: "Falo? Interessante. Deixa eu prestar mais atenção nisso." Né? E aí você cresce, aumenta a sua área aberta. Do mesmo modo, quando você começa a ter uma relação de confiança no trabalho, e você pode expor um pouco mais sobre as suas habilidades, você fez um curso novo, né, você está desenvolvendo algum tipo de habilidade, e você pode falar isso com seu colega, com seu chefe e tal, você começa o quê? A se expor de modo consciente. Então, quando você se expõe de modo consciente, diminui a área oculta. As pessoas começam a ficar sabendo mais sobre você. E também no outro lado, às vezes está passando por um problema, às vezes está tendo algum tipo de dificuldade, e essa vulnerabilidade também pode te ajudar. Por isso que eu falei antes, no ambiente seguro, né? As pessoas também, às vezes, podem te ajudar em algo que você, às vezes, não está buscando ajuda, tá? E aí, quando a gente tanto acolhe feedback, quando se expõe de modo consciente, a gente aumenta a área aberta, e isso é autoconhecimento. Então, esse aumento da área, esse nível de aumento da área aberta significa que a gente está aumentando o nosso nível de autoconhecimento. E por que eu trago a janela de Johari? Porque a partir de agora a gente vai começar a mergulhar no perfil comportamental. Então a gente vai ter um bocado de input. Então é importante que a gente esteja, né, aberto para tanto acolher os feedbacks quanto a se expor de maneira consciente para que a gente possa fluir na questão do perfil comportamental. Até porque Einstein disse que uma mente que se abre a nova ideia jamais voltará a seu tamanho original, e a ideia aqui agora é a gente abrir a nossa mente para isso. Né? Esse material eu vou mandar para vocês, né, como a gente manda a todos, então aqui tem mais detalhes sobre a janela de Johari. Bom, deixando claro que há uma diferença entre personalidade e comportamento, tá? O que a gente vai tratar aqui é comportamento, e personalidade é mais ligado a quem eu sou, e comportamento está ligado a como eu tenho me comportado, né, naquele momento de vida, naquele ambiente, naquele trabalho. É uma coisa mais situacional, que é o que a gente vai tratar hoje, tá? A personalidade, ela
a teoria principal hoje é a teoria da Big Five e tal, e a gente trabalha com o HBDI, né, que é o MyDNA, que é ideal para carreira, pontos fortes e fracos, que é o nosso objetivo aqui, tá? Aqui é só Pedro, um pouco de história. em que momento comportamento e personalidade elas andam juntas, né? Já que elas têm conceitos distintos, mas em que momento da vida, né? Isso converge, né? Na verdade, converge bastante. Deixa eu trazer um pouco do Big Five aqui, já que você tocou no assunto. O que é que acontece? A gente tem 5 áreas ligadas à personalidade, que aí já é mais, né? Quando a gente faz esse teste, esse é um teste que só psicólogo pode aplicar, para você ter uma ideia do nível, né? E ele tem essas 5 áreas: extroversão, socialização, realização, abertura e neuroticismo. E cada uma dessas áreas tem diversas sub-áreas dentro. Então, no neuroticismo, a gente vai ver o nível de vulnerabilidade, o nível de instabilidade, o nível de depressão, o nível de passividade. Na extroversão, o nível de comunicação, altivez, dinamismo, interações sociais. E aí, cada um desses itens é um questionário gigante, assim, são cento e tantas perguntas. A gente passa quase 1 hora fazendo esse questionário, né? Eu já fiz, eu tenho o meu Big Five. E aí você faz uma imersão, né, dentro do seu processo de conhecimento da sua personalidade. Aí, o que que acontece? Porque eu não falei ainda do perfil comportamental, mas eu vou adiantar aqui para você, para responder sua pergunta. Então, por exemplo, o perfil gato é um perfil mais sociável, é um perfil mais amável, é um perfil mais relacional. Então, pessoas que têm o índice de socialização maior, têm uma personalidade, né, sociável maior, tende a ter um comportamento ligado ao perfil gato. Só que existe a questão do ambiente. Lembra que a gente começou falando de ambiente? Então, tem momentos, tem empresas que você trabalha, por exemplo, a pessoa que tem a personalidade social, né, de socialização grande, vai trabalhar no Ambev, né? Hum. E aí, você já balançou a cabeça, você já começou a entender o raciocínio. E lá é um bora, né? Resultado, resultado, resultado. Então, gato não se cria naquele ambiente. Então, você termina desenvolvendo um comportamento, né, um perfil comportamental muito mais ligado, por exemplo, ao tubarão. E aí, quando você faz a análise do perfil comportamental, dá um tubarão mais alto, mas qual é o nível de energia que você emprega para emular aquele vambora, faca na caveira, se o seu perfil é outro completamente diferente? Então, isso normalmente gera poca por outro lado. A pessoa vira e mexe, está ansioso, está nervoso, propenso a burnout, porque ele está tendo que emular um comportamento que não é compatível ali com a personalidade. Entende? Então, Uhum. personalidade quase que não tem variação. Mas se você fizer agora, fizer 10 anos depois, dali mais ou menos a mesma coisa. Perfil comportamental, não. Ele varia com o momento. Por exemplo, eu tenho uma paciente agora que ela engravidou. E ela está no 3º mês de gravidez. E aí a gente tinha feito um perfil comportamental, já tinha uns 8 meses. Aí eu falei, vamos fazer outro perfil comportamental? O gato dela aumentou 10 pontos. Por quê? Porque o corpo está liberando, né, vários hormônios, né, que deixa a gente mais amável, deixa a gente mais suscetível ali a estar junto, né? Tá liberando ali ocitocina, o hormônio né, do relacional. Então, naquele momento, você está assim. Teve o filho, e ela tem um tubarão alto. Então diminuiu um pouco o tubarão, aumentou um pouco o gato. Poxa, teve o filho, daqui a um tempinho já de novo já está a faca na caveira, né, voltando. Né, tem essas variações que personalidade não tem. Ok? Ok. Maravilha. Então, o teste do perfil comportamental é baseado no HBDI e agora nós vamos começar a conhecer o nosso perfil comportamental. É um arquivozinho XLS que ele pode abrir tanto no Excel quanto no planilhas Google também. Se abrir
No Chrome ele já abre direto como planilha Google Aqui, e ok. ok, né? Pronto. Então vocês vão abrir essa planilhinha. Pode ser que esteja assim, habilitar a edição, tá, pessoal? Aí você clica ali em cima para poder editar. Se não aparecer, é porque já está habilitado para editar. Então você vai começar. Antes de responder, eu vou até. Antes de responder, é importante dizer o seguinte para vocês: não existe resposta certa e resposta errada. Não existe perfil melhor, perfil pior, né? Então, na hora que você for responder, procure se conectar com como você se comporta hoje, e não com qual a resposta mais legal, né? Poxa, seria legal se eu respondesse isso aqui, tá? Porque quanto mais sincero você for com você mesmo, melhor a gente consegue trabalhar com os resultados, tá certo? Então, não tem certo e errado, fiquem tranquilos. Agora, quanto mais verdadeiro você for com você mesmo, mais as respostas vão ser úteis para você. Então, primeira questão, eu sou. Aí tem ali, idealista, criativo, visionário. O outro, divertido, espiritual, benéfico. O terceiro, confiável, meticuloso e previsível. O quarto, focado, determinado, persistente. Aí, digamos que eu acho que seja esse aqui, divertido, espiritual, benéfico. Qual é a letra que está aqui, iniciando? E C. C, C. certo? Aí eu vou olhar qual é a coluna C, essa aqui. Aí eu vou digitar o 1, tá? Vou digitar o 1 na resposta correspondente. Aí eu vou para a coluna 2. Eu gosto de ser piloto, conversar com os passageiros, planejar a viagem, explorar nossas novas rotas. Ah, eu gosto de ser piloto. Legal. Ser piloto é que letra? A. A. Eu vou na coluna A e digito 1. Vou para a terceira. Ok? Só é uma resposta por pergunta. Eu sou, vê lá qual é a letrinha, vou na coluna, marco, digito 1, vou para a próxima pergunta. Entendido? Uhum. Pronto. Podem mandar ver. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, mas é bem isso aí mesmo, tá? Ah, precisa fazer 1, 2, 3, ou posso fazer aqui 1, 9, 17? Não tem problema. A ordem não importa. Se você quiser ir fazendo para um lado e respondendo, não tem problema, não. O importante é você responder em todas as 25, tá? Faltou um, foi Paulo. Ah, isso é até uma dica boa, porque assim, quando terminar, você olha se tá dando 100% de resultado, porque eu já identifiquei assim que faltava uma desse jeito, quando você olha, o somatório não tá dando 100%. O meu não tá. Aí pode procurar que tá faltando uma, ou duas, ou enfim. A galera que dá o maio, pessoal, eu vou começando aqui, tá? Por causa do tempo mesmo, e aí vocês podem ir concluindo, porque a gente vai usar isso daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer isso. Emílio, você já terminou? Terminei. Beleza, Eu tirei a beleza. mãozinha porque você ia Pronto, começar. pronto. Isso, pessoal, aí já pode tirar a mãozinha. Por favor, terminem, tá? Quem não terminou ainda, porque a gente vai precisar disso daqui a pouquinho, tá? Então é importante que vocês terminem, e aí a gente vai seguindo aqui Eu devagarzinho. vou ter mais Então, dois. uma das diferenças do MyDNA é que a gente utiliza a questão dos arquétipos, né? Porque fica muito, muito mais bacana da gente depois fazer as correlações, entender, porque arquétipo significa moldes, modelo. Quando eu falo assim, mãe, o que que vem na cabeça de vocês? Mãe. Cuidado. Cuidado, né? Carinho, aconchego. Às vezes nossa mãe nem é assim, mas o arquétipo de mãe, né, que a gente tem, falou em mãe, a gente já imagina esse tipo de coisa. Então a gente trabalha com os arquétipos dos animais. O que que a gente precisa ter uma atenção? Quando a gente dá sombra por falta ou por excesso no percentual, ou seja, dá um desses
animais aí muito baixo ou muito alto. E a gente vai ver o que é esse muito alto ou muito baixo daqui a pouquinho. Lembrando que isso é uma ferramenta de autoconhecimento, então não adianta reclamar do fotógrafo, né? Isso é o seu perfil comportamental atual, né? E também cuidado com o estereótipo. Ah, isso aí é gato, é cheio de mimimi. Ah, isso aí é tubarão, passa por cima de todo mundo. Então, muito cuidado para a gente não estereotipar ninguém, até porque perfil comportamental não é personalidade. Isso daí está ligado com a maneira como a gente se comporta, e do mesmo jeito que a gente aprende comportamentos, a gente também aprende esses comportamentos diferentes, né? Então, cuidado para não estereotipar o coleguinha, tá? E aí, os perfis, eles estão distribuídos mais ou menos dessa forma. O tubarão, também conhecido como analítico, ele é um perfil entre o intelectual e o racional, tá? O águia, também conhecido como experimental, ele está entre o intelectual e o intuitivo. O gato, que é o relacional, ele está entre o intuitivo e o instintivo. E o lobo está entre o racional e o instintivo, que é o mais prático, tá? E agora a gente vai ver com calma cada um. Primeiro deles, tubarão. Por favor, né, não vamos dizer agora, né, quais são nossos perfis, mas quem tem tubarão mais alto aqui vai se identificar. Então, o tubarão é mais pragmático. O tubarão ele é voltado para o quê? Ele é voltado para objetividade, eficácia, resultado. Tubarão adora desafio. Você quer engajar um tubarão, joga um desafio para ele. Lá na Ikigai Brasil, tanto eu quanto o Edu temos um perfil tubarão dominante. Então, quando às vezes a gente fala assim, precisa de alguma meta, alguma coisa e tal, a gente usa a sigla DSB, que é duvido seu bosta. Ainda bota, inclusive, aquele cocôzinho. Porque desafiar o tubarão funciona muito. A gente é movido por desafio, né? Então, uma linguagem dessa, você usando com um gato, a gente vai ver que você, né, falou completamente contra os princípios dele, ele vai se sentir muito magoado se você mandar um DSB para ele, né? Então, o tubarão, ele é muito determinado, eficaz, o negócio dele é ir lá e fazer. Agora, se você deu mais de 50% de tubarão, aí precisa se preocupar com a questão da sombra por excesso. Frieza na comunicação, pouco empático, gera estresse, porque tudo dele é vambora, 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 é para ontem, vamos nessa, aquela ansiedade. Já a sombra por falta, já gera falta de objetividade, às vezes tem iniciativa, mas não tem acabativa, né? Não apresenta resultado. Então, a gente precisa ter cuidado com sombra em excesso, que é mais de 50% ou menos de 12%, né? O grande desafio é suavizar a sensibilidade com o outro, que o tubarão é tão direto que às vezes ele atropela um pouco na comunicação. Só que, pessoal, a gente não vai sair dando teste para as pessoas fazerem. Então, é importante a gente aprender como identificar e engajar os tubarões sem eles fazerem o teste. Então, como é mais ou menos as características do perfil tubarão? Eles são mais objetivos, na conversa eles vão direto ao ponto. Dificilmente você vai chegar e um tubarão vai chegar para conversar com você e falar: olha, veja bem, eu queria falar uma coisa com você, mas é que assim, eu estou pensando a respeito disso. Você não vai ver isso. Ele vai chegar e dizer: ó, eu queria falar com você sobre aquele relatório não está legal. Ele, né? Ele vai direto ao ponto. Eles falam de maneira mais rápida, com poucas pausas. Eles gostam de falar números e metas. Eles lidam com problemas e desafios de maneira proativa. Ele não tem problema com isso. Eles buscam por soluções mais ágeis e rápidas. Sempre o tubarão está ligado a essa questão de rapidez, de velocidade, de para ontem, né? Tem muito foco em resultado. Normalmente nas áreas de venda, área de comunicação mais até águia, mas também na área de marketing. Área que precisa gerar resultado são áreas muito adequadas para tubarão. Eles são mais determinados, confiantes, competitivos, né, mais enérgicos, tá? E como é que a gente engaja um tubarão? Fazer uma conexão mais rápida e direto ao ponto. Se você quer matar o tubarão de ansiedade, é você dar muita volta, né? Agora imagine isso extrapolando o ambiente aqui de trabalho, indo para um casal, né? Imagine um marido que é tubarão e uma esposa que é gato, por exemplo. Vocês não viram ainda, vou ver daqui a pouco, mas o gato que é bem relacional. Então, quando ela vai conversar, ela vai dar voltas, ela quer deixar aquilo muito bem
explicitado, detalhado, e o tubarão vai perdendo a paciência. Então, por isso que é importante a gente perceber como engajar o outro. Então, não dê volta para explicar coisas com o tubarão. Mostre vantagens claras do que ele vai tomar nas decisões, fale de resultado positivo, né? Concorde com ele, diga o quanto ele é admirável, lance desafios e metas para o tubarão. Então, se você tem um tubarão na sua equipe, é importante você saber como engajar, como falar, como se comunicar, como dar um feedback para o tubarão. Ok? Conhecem pessoas assim? Uhum. Né? Já a gente começa a formar, né? Ó, fulaninho, acredito que fulaninho tenha tubarão. Vamos para o segundo, águia. O águia, também conhecido como influência ou experimental, é o porquê, né? Ele é mais intuitivo, inovador, ele gosta de liberdade, é visionário, é a pessoa mais da ideia, é aquela pessoa que quando você conversa com a pessoa adora conversar, é também conhecido como o comunicador, o tubarão é conhecido como o executor. Então, as pessoas que trabalham normalmente nas áreas de comunicação, de marketing, né, tal, são pessoas mais voltadas para ideias, campo das ideias, tá? É disruptivo, é questionador. Você tem aquela pessoa na equipe que é muito questionador. Por quê? Como assim? Me explique melhor. Será que não dá para fazer de outro jeito? Vamos fazer diferente? Tem águia na parada. Excesso de águia tende para o abstrato, né? Se tem excesso de águia, ele tem um crachá da Hellmann's Airlines, ou seja, ele viaja na maionese com muita frequência, né? Então ele tem tendência ao abstrato, falta de consistência, tende à procrastinação. Se você olhar a mesa do cara, é uma bagunça. Se você olhar o desktop do computador, tem mais de 30 mil itens, tem lá uma pastinha escrito arrumar desktop, né? Aí você, quando ele pega lá e ajeita a pasta arrumar desktop, tem lá arrumar desktop 2, ele pega tudo e joga dentro daquela pasta, né? Então, o águia, por excesso, dá nisso. E por falta, fica muito. Não consegue ver o subjetivo, né? Tem dificuldade de discutir conceito. Então, como é que você. O grande desafio dele é trazer ele, né, para a prática. E como é que a gente consegue identificar os águias? Os águias, eles valorizam o diálogo, eles gostam de conversar, eles gostam de trocar ideias, né? Eles demonstram criatividade, eles gostam de novidade. O águia, a questão dele é fazer diferente. Eles gesticulam bastante, são expansivos, comunicativos. Às vezes tem um problema, não gosta muito de ouvir, porque gosta muito de falar, né? Gostam de exercer influência. Então, aquela pessoa que chega no grupo, pô, vamos fazer tal coisa. Ah, eu tive uma ideia. Vamos fazer um negócio diferente para a festa de final de ano da turma. Tem tendência a ser águia aí, né? E aí, nessa hora, se você menospreza a ideia a ele, ele se sente assim ferido. Eles gostam de cultivar uma rede de contato bem estruturada, são confiantes. São as características do perfil águia. E como é que você pode engajar ele? Fazendo perguntas. O águia gosta de responder perguntas. Normalmente, professores, pessoas que trabalham com conhecimento, também têm o perfil águia. Deixa ele falar, escute, fale de inovação, de diferencial, de ideia, diga o quanto enxerga o diferente, não corte o papo dele, pergunte a opinião, valorize a ideia, use palavras como imagine, pense, visualize. Então, o águia é essa pessoa comunicativa, essa pessoa que traz essa dimensão de criatividade, ideia, tá? Pensam em alguém assim? Conhecem alguém assim? Dentro da equipe, entre vocês? Vão já começando a pensar nesse aspecto, tá? Porque daqui a pouco a gente vai procurar perceber se a gente consegue acertar o perfil comportamental do outro. Então, vão começando a pensar onde a gente encaixa o Dalmar, onde a gente encaixa Sheila, onde a gente encaixa Márcia, né? Será que ela é mais águia, mais gato? Até agora a gente viu a águia e o tubarão. O gato, ele é o mais relacional. Então, o gato é o quem? Ele é mais gregário, sentimental, ele é excelente para dar suporte e também para receber suporte.
né? Ele é bastante emocional. O gato é excelente para trabalhar em equipe. Então, agora, quando você tem um excesso de gato, aí você já tem um problema muito grave, que é a baixa autonomia e a necessidade de aprovação do outro, né? Ah, você acha que eu devo fazer o relatório usando o Excel ou o Google Planilhas? Ah, uso o Excel. Tá, mas você acha que a fonte deve ser 12 ou 13? Então, quando o gato está muito alto, você começa a precisar da aprovação do outro para tudo, né? Não quer decepcionar as pessoas e tal. Já a falta de gato é insensível, pouco empático, tá? Na hora de dar feedback para gato, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque o gato ele se magoa relativamente fácil, né? Normalmente a gente utiliza ali a técnica sanduíche, né? Vocês conhecem a técnica sanduíche? Todo mundo? Você fala de algo bacana da pessoa, né? Oh, que legal que você veio aqui, Marcos. A gente gosta muito do seu trabalho, você é uma pessoa fundamental aqui dentro da equipe. Agora, esse relatório que você fez é um relatório que precisa melhorar esse ponto. Agora, com certeza, você vai melhorar isso, até porque todo mundo é beneficiado aqui pelo seu trabalho, tal, tal, tal. Então, coloca a informação dentro de duas situações positivas, tá? Bom, desafio, inteligência emocional para saber lidar com crítica, é um dos pontos fracos do gato. Como é que a gente identifica? São pessoas mais afetuosas, né? Claramente, é um dos pontos principais para a gente detectar. Normalmente gosta de abraços, né? São pessoas mais afetuosas, tratam bem a equipe, são amados, são ótimos líderes, porque as pessoas gostam muito do quanto o gato trata bem os outros, né? São sensíveis, emotivos, valorizam o caminho mais seguro, decisões, não apreciam tanto mudanças radicais de última hora, são adeptos ao ritmo mais perene ali, são mais indecisos, metódicos, né? Como é que você pode engajar um gato? Sendo amável, falando de assuntos que envolvam pessoas. Sempre que você envolve pessoas, você está envolvendo o gato naquilo ali. Falar do suporte que você dará a ele. Então, se tem um gato na sua equipe que está precisando de algum tipo de apoio, você mostrar que ele pode contar com você, aquilo ali você ganha o coração dele, né? Fala do amor envolvido no processo, passar calor humano, né? Envolver ele emocionalmente, falar de recomendações positivas. Tudo isso vai engajar o gato. E aí, por último e não menos importante, temos o lobo. O lobo é como? É método, é processo, né? É eficiência. Então, a diferença de eficiência para eficácia, todo mundo? Eficiência é processo, né? A gente está falando de processo, eficácia é resultado. Então, o lobo, ele está mais preocupado com se está tudo sendo feito como deveria ser feito, né? Ele é mais metódico nesse sentido. Começo, meio e fim. Se você chega para um lobo e fala, pô, preciso de um negócio para ontem, ele fala, por que não pediu ontem? Então, não venha com negócio de agonia para o lobo, não, porque ele gosta da coisa organizada. Não venha desorganizar o baba dele. Então, agora, quando você tem excesso de lobo, aí ele aí já fica com o freio de mão puxado. Resistência ao novo, né? Tende ao perfeccionismo. E quando você tem falta de lobo, aí não segue processo, não faz relatório, desorganizado. Então, por isso que é importante a gente perceber as questões também das sombras, né? Porque isso faz muita diferença. Na hora de contextualizar, então se você tem um lobo na equipe, você fala assim, poxa, tive uma ideia genial, pô, vá lá e faça esse relatório de modo diferente. Meu Deus, ele se arrepiou todo, os pelos dele eriçaram todo, porque não é a dele. Ele vai dizer assim, mas você quer que eu faça como? De que maneira? Não, pense aí, bole uma coisa diferente. Não vai rolar, né? Se você estivesse falando com um águia, ele estaria maravilhado ali. Deixa comigo, deixa que eu vou fazer um negócio bem diferente. Você nunca vai fazer um relatório totalmente diferente. Mas o lobo não. O lobo quer que você explique o como, o método, tá? Para ele. Então, detalhar a comunicação. Então, dica para identificar. São pessoas mais detalhistas, observadoras, persistentes, disciplinado, organizado. Se você chega na sala e vê uma mesa organizada, tem gente até que bota, né, as coisas alinhadinhas e tal, tal, tal. Grande chance de ter lobo ali na jogada, tá? Tem curiosidade para saber como as coisas funcionam ou como. A mesa, o ambiente desktop são limpos e organizados.
prezam pela lisura dos processos, né? São muito éticos, valorizam o cumprimento de regra, sabe? Aquela coisa de, pô, só pode tomar um café por dia. Tá? Mas fulano não tomou, eu vou tomar o dele. Mas, poxa, é um café por dia por pessoa. Então, ele é muito by the book, assim, a questão do Lobo, né? São pouco flexíveis para mudar de opinião. Sim, sim, não, não. Não aceita muito bem desvio de percurso. A gente ia entregar amanhã. Aliás, vamos dar um gás para entregar hoje. Peraí, a gente combinou que ia entregar amanhã. Então, aquela coisa, o que é combinado não é caro. Lembra de alguém assim? Consegue identificar a pessoa mais metódica, mais organizada no grupo? Pois é. E aí, como é que a gente engaja? Explicando como funciona, processo, passo a passo, direitinho, né? Jamais falar de mudança, imprevisibilidade, senão ele se arrepia todo. Ser detalhista quando estiver descrevendo as coisas. Então, se você vai passar uma mensagem para um lobo, se você vai pedir para ele fazer algo para você, se é algum membro de equipe, então não largue ele sem explicar detalhadamente como ele vai fazer aquilo, né? Fala sobre processo, mostrar que você é organizado. Quando você mostra que você é organizado, você ganha o coração do lobo, né? E dê garantias e mostre segurança. Então, a gente falou dos 4 perfis, tá? Então, agora a gente vai entrar numa questão prática aqui, de 3 em 3. Como tem pouca gente, eu vou botar 2 a 2, que aí fica melhor. Um vai contar uma situação sobre uma situação delicada que aconteceu no trabalho, pode ser alguma... Não precisa ser necessariamente na MKS, ou pode ser na MKS, não tem problema. Está aqui num ambiente seguro. E o outro vai escutar essa pessoa 3 minutinhos, coisa rápida, para ver se ele ali, na linguagem, da maneira como ele está falando e tal, se você consegue identificar o perfil comportamental dele. Somado, claro, às pessoas que você conhece. Caso você caia com uma pessoa que você não conhece, vai ser aquilo que ela está te passando ali. Então, fica a dica, fazer algumas perguntas, né, que te ajudem a mapear esse perfil comportamental do outro, né? Então, por exemplo, a pessoa começa a te falar e aí você diz assim, sim, mas eu queria entender, assim, como é que foi detalhadamente o que você passou. Se você fala uma coisa dessa para um tubarão, ele já se ajeita todo na cadeira. Por quê? Porque o tubarão não gosta de falar detalhado, ele gosta de ser objetivo. Então, você vai aprender a mapear isso aqui, tá? 3 minutinhos de cada, 3 minutos. Aí, quando acabar, o outro vira e o outro fala 3 minutinhos sobre uma situação delicada que aconteceu no trabalho e você vai procurar identificar o perfil comportamental, tá? Vai. Ô, Flávio, Oi. seu perfil aí, velho. Vou falar logo qual é. Diga aí. Tubarão. Um pouquinho também. Você é tubarão. Oi? E bateu aí, Flávio? Tem um tubarão aí na jogada? Rapaz, tem um pouco. Tem um pouco, né? Eu acho que isso é mutante, né? Você... Essas barrinhas, elas vão mudando com o tempo, Isso, né? Como você falou. isso. Eu procurei até aqui o que eu tinha respondido, porque algumas coisas bateram e outras eu acho que já mudaram de quando eu fiz para cá. Inclusive, quando eu estava fazendo, eu lembrava das perguntas, eu não lembrava das respostas, mas das E aí, perguntas eu lembrava. de acordo com as situações, o ambiente, o É, momento de vida, né? A gente é, muda. Às vezes, funções também. Às vezes você está, por exemplo, numa área mais técnica e depois você parte para uma coisa mais, sei lá, de coordenação. Então você precisa agir mais, isso aí, né? é, Varia de pessoa para pessoa. Os dois já falaram? Já. já. Massa, beleza. Pronto. Vamos voltando. O papo tava bom. Tava bom, né? Tava bom, tava Tava bom. no maior papo, tiraram a gente. Assim. Tirou, né? Eu tive que O papo tava correr, bom. eu tive Quando que a gente correr. começa a se revelar, Aí eu ia contar para ele. Quando tava esquentando o negócio. Ela ia contar e voltei pra sala. Agora não sei mais.
Ó, para ajudar o processo, eu vou passar um vídeo aqui, tá? Para vocês verem. Tá em inglês, mas não se preocupe com o inglês. O que a gente vai ver mesmo é o comportamento, que poderia estar mudo, poderia ser um negócio de Charlie Chaplin. Então, eu queria que vocês identificassem o perfil dessas pessoas, tá? Que a gente vai colocar aqui. Aí depois a gente volta para vocês. É só para já dar mais um elemento para ajudar vocês na hora que vocês forem falar aqui do perfil do colega. Peraí, vamos lá. Eu vou botar sem som mesmo, tá, pessoal? Com esse objetivo mesmo, tá? Primeiro, que perfil vocês acham que é esse? Barão? Peraí. Ela eu achei tubarão. Todo mundo Tubarão. Todo mundo Tubarão. concorda? Pronto. É que no Disque ele é o dominante, É mas o dominante, é. é o tubarão. Legal, vamos lá. Soltar aqui. Esse. Para mim, uma águia dessa Tem que voa no águia. espaço sideral. Tem águia. Maravilha. Que mais? Lobo de cara. Eu também acho que é o lobo esse. Ele já viu ali, já calculou o peso, a quantidade do elevador e tal, tal, tal. Um gato. Ele, se tiver, por exemplo, o elevador cheio, né? O que que ele faz? Ele prefere subir de escada, e não, pois não, vão no elevador e tal, né? Esse perfil do gato, que ele é bem voltado pro outro, né? Então, e aí, como é que foi trazendo mais isso daqui para junto com o que vocês tiveram com o outro? Como é que foi essa coisa de identificar o perfil do outro? Vocês chegaram a dizer um para o outro o que que era o perfil? O que que achavam? Sim. Sim. E aí, bateu? Como é que foi? O Dalmar, que estava com ele, né? Ele bateu de cara, o meu. Bateu de Eu cara. errei no dele. É. Depois, depois a gente conversando, estava chegando, mas o meu, ele, puf, falou de cara. E Claro, foi né? A uma gente situação que eu contei, tá? Não foi, Sim. não. Falei como eu era. Foi uma situação que aconteceu hoje que eu contei para ele. Uhum. A maneira como você contou já foi o suficiente para ele já pescar ali. Que mais? Acho que foi, né, Dalmar? Como é que foi, Damã? Na O meu verdade, não deu antes de tempo, chegar na não. sala, eu já sabia que era gato. Ah, então foi Eu já
fala, estava né? olhando aqui, né? Olha, aqui é gato, essa é gato também, aquele ali é meio lobo e meio tubarão. Já tá, já. Márcia não tem jeito, Márcia a gente já sabe que é gata. Tá, né? Que mais? Que mais? Quem teve outra experiência aí com o colega? O meu não deu tempo de saber, eu tô curiosa Não aqui de deu ainda, saber. tá? A Eu gente vai. achei que a Sheila é meia lobo e meia gato. O gato ela não aceitou muito bem, mas eu acho que ela Ela não é aceitou uma muito boa bem, né? parcela de gato. Na verdade, eu estou passando por um processo de crise Eu de também acho que é identidade gato. Sheila é gato. com os meus bichos, com os meus bichinhos. Tá muito sério, que eu tenho me visto, eu estava falando para ele que É. me visto. Uhum. Eu sempre fui na DISC comunicador executor. Eu tenho Certo. uma necessidade de entrega muito forte, de Uhum. relacional muito forte, que é o gato. Uhum. Mas as circunstâncias, algumas circunstâncias, inclusive eu também contei uma situação de hoje, me fez assim, não. Às vezes eu saio do racional das coisas. Espero que não tenha sido a mesma situação que eu contei Deve com ter a Mara. sido, talvez. Certo. Eu, eu disse, meu Deus, ainda falei para ela, disse, olha, quando eu crescer, quero ser igual a você, gato. Gato, gato. É. Porque a circunstância, realmente, como você falou, em Uhum. alguns momentos, vai tirar a gente daquela condição que a gente tem de perfil Aham. e fazer a gente realmente ter outro tipo de comportamento. Às vezes porque o copo está cheio, sei Sim, lá, algumas sim, coisas, né? sim. Mas Perfeito. tem disso. Tem disso. E aí, às vezes, mascara um pouco, né? É, O que você realmente é e, às vezes, o momento que você está comportando por causa de determinada situação. Você está no meio de um fogo cruzado, não dá para ser gato, você precisa, às vezes, agir um pouco mais e aí mascara. Ou ao contrário também, então o ambiente está tão bacana, está tão gostoso, está tudo tão legal que você até, né, arrefece um pouquinho aquela agonia do executor. é. Então, que mais? Paula, Regianeia, Marcelo, como é que foram Marcelo, eu vocês? acertei, viu? Ah, Marcelo, como foi o dele? Você falou o que dele? Eu disse ele, você é tubarão. Falou. Ele, eu tenho um lobo também, eu digo, mas tem tubarão aí forte. Tem um pouquinho de gato às vezes também. Faz parte, todo mundo tem um pouquinho de gato, né? Pronto, Algum pronto. percentual aí, né? Excelente você ter trazido isso, Marcelo. Por quê? Porque quando a gente começa a tomar consciência sobre os perfis comportamentais, a gente pode, inclusive, aprender a evocar o animal de poder. E isso é muito legal. A gente usa muito na Ikigai. Então, por exemplo, a gente vai fazer um planejamento de um projeto novo. Então, se a gente vai fazer o planejamento de um projeto novo, que animal vocês acham que a gente deve convidar para essa reunião? Criativo. Águia, né? Águia. A águia e que E o mais? lobo também. Exatamente, falei de planejamento, né? Se eu falei de planejamento e o lobo faltar a essa reunião, vamos falar de 3.000 ideias e nenhuma vai. Alguém anotou? Não, ninguém vai ter anotado. Se você tiver uma reunião só águia, né? Vão acontecer 30 ideias e ninguém vai ter anotado nada. E no outro dia fala assim, pô, e aí a gente falou o que mesmo? Ah, não sei, mas tem outra ideia melhor ainda. E aí vai nessa linha, é um brainstorm sem fim. Então, se você vai para uma reunião de planejamento, é importante você evocar quem? O lobo. E aí foi legal o Marcelo falar que todo mundo tem um pouquinho de tudo, porque, claro que se no seu perfil comportamental você tem uma predominância de lobo, o seu nível de energia para se manter focado no planejamento, você precisa gastar muito mais energia do que uma pessoa que tem 12% de lobo. Ele vai precisar, né, se concentrar ali e tal, e o pessoal está falando de planilha, de passo a passo, de método, e se a pessoa for um águia tubarão, ele precisa estar ali, ó, muito bem trabalhado na meditação para poder estar ali falando de planilha, passo a passo, papapá, certo? Por exemplo, se a gente está falando de meta de venda, de bater meta, tal, a gente vai convidar quem para essa reunião? O Barão. A gente vai falar de resultado e tal. Então, é importante a gente aprender a se preparar emocional, comportamentalmente, para determinadas situações que a gente vai encarar.
E até mesmo pessoas mesmo. Às vezes você tem um liderado que ele é bem gato e você é bem tubarão. Normalmente, tubarão faz tamborim de gato numa conversa, né? Então, se ele não fala, pô, vou conversar com uma pessoa que é bem gato. Se eu chegar direto ao ponto, e aí, né, o gato, né, dá um pulo e corre. Então, Como respira. foi que você fez aí, rapaz? O Foi o, gato vai fazer o quê? a voada do gato correndo, né? Então ele sai assim e pula e corre, espana. Você espana o gato. Então você vai precisar o quê? Baixar seu tom de voz, diminuir a velocidade, né? Respirar, chegar com bem mais delicadeza do que normalmente você aborda. Por quê? Porque do outro lado tem um gato, né? Então a gente pode sim evocar os animais de poder a depender da situação em que a gente está vivendo. Então, quanto maior o nível de conscientização, maior a nossa capacidade de evocar o animal mais adequado para cada situação. Então, para É, cada situação, a gente tem um animal, uma dupla de animais ou ainda uma sequência de animais mais adequado. e eu acho que é legal quando você conhece, porque você começa, por exemplo, quando eu estava contando para o Dalmar, Hum. na verdade, por que que é fácil descobrir que eu era gata? Eu falei assim, eu fiquei chateada com a situação. Eu não estava nem aí se a situação estava certa ou errada. Eu fiquei chateada com a situação. E aí falei com ele, pô, eu tive que responder um negócio que eu não gostaria, que eu não faria normalmente. Mas, ao mesmo tempo, se você tem noção, muita certeza disso, dá para você trabalhar isso. Pô, eu estou sendo muito gato nesse momento, preciso ser um Isso. pouco mais tubarão, que eu tenho também, Maravilhoso, Márcio. o águia. Então, assim, Isso aí. você discernir o que que você está sentindo na hora, para você até se adequar para você mesmo. Não estou falando só pelo outro, mas para você mesmo. Perfeito, Pô, que porra perfeito. de gato é esse que tá chateado com a situação que, né? É. Mas assim, é para você começar a adequar, e de repente a resposta foi mais adequada, mas pensando, né? Mas assim, para você também não se abater muito pelo estilo que se você cair naquilo que é ponto fraco seu. Você tem que usar o Exato. que é melhor seu, né? Maravilhoso. Essa conscientização é importante, brilhante, é isso aí mesmo. Porque a gente começa a perceber que a gente não fica refém do perfil comportamental, né? Isso. Se é um comportamento, eu posso alterar aquele comportamento de maneira consciente. Consciente, O que é exatamente. que acontece quando a gente não está consciente? Entra no modo automático. E se Hum, eu entro no modo automático, aqueles percentuais vão funcionar perfeitamente. Então, isso. se eu tenho 40% de gato e, e não faço essa análise antes de entrar numa reunião, eu vou entrar, né? Ah, porque não sei o quê, porque não é possível, ninguém me ama, né? Uhum. Porque entrei no automático, meu perfil comportamental vai gritar ali. Então, se antes disso eu falo, poxa, eu vou para uma reunião, eu vou discutir algum posicionamento, assim, assado, então eu preciso o quê? Preciso equilibrar mais, preciso diminuir um pouco esse gato aqui, eu preciso ser um pouco mais assertivo. Vamos usar o Conheço os tubarão, tubarões que tem nas salas, não águias que é? tem na... Exato. Imagine, né? Você vai para uma reunião onde você vai nadar com tubarões, né? E Uhum. o gato nem de água gosta, então ele vai É. se sentir meio deslocado ali. Então, muito bom isso que você trouxe da gente perceber e adequar o nosso comportamento de acordo com a situação. Agora, claro, pessoal, que isso requer um treino, né? Isso Uhum. requer o desenvolvimento dessa habilidade. Primeiro, se familiarizar com o seu perfil comportamental e começar a praticar, perceber o perfil comportamental do outro. Começa pelos colegas, começa em casa com a família, já imagina ali, como, e meu marido, e minha esposa, e meu filho, né? E meu colega tal. Então você começa a praticar isso, porque com essa prática você vai ficar craque em perceber as nuances dos perfis comportamentais agindo. Para você ter uma ideia, nosso índice de assertividade em fechamento de negócio no Ikigai é bem grande. Por quê? Quando a gente tem uma reunião, como é que a gente faz? A gente marca um call com um cliente e apresenta o projeto numa segunda reunião. Por quê? Porque aquela reunião é de reconhecimento de perfil comportamental. Então, na primeira reunião,
o cliente está deixando claro para a gente qual é o perfil comportamental. Se a gente está diante de clientes lobos, a gente vai trazer um projeto super organizado, passo a passo, a etapa 1, etapa 2, cronograma, passa segurança. O cliente fala, caramba, me achei aqui. Se a gente está diante de clientes águia, a gente vai trazer um material super diferente, bem elaborado, com ideias, chamando para brainstorm, co-participativo. O cliente fala, caramba, me encontrei aqui. Percebe? Então, você trabalha, né, aquilo que você vai falar com o cliente a depender do perfil comportamental dele. Assim como na comunicação com o liderado, na comunicação com o par, na comunicação com um líder seu. Né? Quanto mais você aprende a trabalhar o perfil comportamental, mais você logra êxito nisso daí. E aí também tem um método, né, chamado método Gaut, que é a gente também utilizar o que cada um dos perfis tem de bom. Então, o gato, ele é muito mais usual, ele é muito mais útil na escuta, no acolhimento, na confiança. Então, se você vai ter um primeiro contato com uma pessoa, é importante você deixar, né, que o gato chegue ali, que ele é mais acolhedor, ele vai fazer a pessoa se sentir à vontade. Né? Se você vai discutir ideias criativas e tal, 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 a águia, parceria, acolheu, discutiu ideias bacanas. Agora, aquelas ideias, a gente vai fazer o que com essas ideias? Organizar, planejar o processo. Lobo. Tá bom. E quem vai executar isso? Tubarão. Né? Então, você tem esse movimento, né, de gato, águia, lobo, tubarão, que é relativo ao o método da gente, que é conexão, consciência, ação, resultado. Né? Então, quem conecta? Gato. Gato ele é o principal animal para conectar, para a pessoa se sentir bem, sentir acolhida. Quem não gosta de se sentir acolhido? Né? E o gato é esse animal. Então, na hora de discutir ideias, águia, na hora de organizar, lobo, e na hora de executar, tubarão. Tá? Então, a gente, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a elaborar um plano de ação para que quando a gente vá se relacionar com o outro, para quando a gente vá se relacionar, vá para uma reunião, vá para um feedback, e até no nosso dia a dia, a gente possa aprender a perceber o outro, porque quanto mais você aprender a perceber o outro, a ler o outro, a identificar o perfil comportamental, mais vai facilitar a sua comunicação. Faz sentido? Como é que vocês acham que você pode utilizar o conhecimento de perfil comportamental no dia a dia de vocês? Reunião de negociação com clientes, por exemplo, ou até fornecedores também, Boa. ou Elabore com mais para a colegas gente. também, às vezes Mas interagindo. vá nessa linha aí, Dalmar. Como é que você usaria para uma reunião com um fornecedor, por exemplo? Como é que você abordaria? O que você usaria aí? Olha, primeiro tentar identificar o perfil dele, né? E aí Perfeito. começar a agir de acordo. Tem gente que você não pode ser muito abrupto. Você pega um, você pega um gato e vai para cima do gato assim, ele pode, opa, você nem me deu bom dia e Perfeito. Tá? Então, se você primeiro não percebe o outro, você às vezes fala de mais ou de menos ou de uma maneira diferente do que engajaria. Né? Então, o gato, ele é muito bom de escuta. O gato é um perfil que escuta bastante. Inclusive, o meu livro Escuta Positiva fala disso, dessa maneira de você. Porque quando você vai vender, né, muitas vezes, se você escuta antes, a pessoa te diz o que ela quer comprar. Tá? Só que às vezes você está lá focado no que você vai falar. E às vezes você fala coisas até que. Né? Teve uma história, contar para vocês rapidinho.
Meu pai foi corretor de imóveis durante anos, hoje ele é aposentado. E uma vez ele vendeu, ele estava vendendo mansão Carlos Costa Pinto, aqui em Salvador, que era um apartamento de 1.000 metros quadrados e tal. E era um negócio assim, coisa de US$ 1 milhão e tal, tal, tal. E aí já estava tudo certo, tudo certinho. Eles estavam na reunião dentro do apartamento com o casal que ia comprar e o casal que estava vendendo, né? Beleza. Aí, na hora de assinar lá, ele falou, pô, tem uma caneta? Eu tenho aqui, tá na minha pasta, ele tinha deixado no outro, no outro, entraram, deixaram acho que na estante, em algum lugar assim, ele levantou para pegar. Quando ele levantou para ir pegar, deu aquele vácuo de uns minutinhos de silêncio. Aí a esposa do vendedor disse assim: ai, a gente só está vendendo mesmo porque a gente vai se mudar, porque eu tenho uma ligação tão forte com esse lugar. Eu amo isso aqui, amo muito, isso aqui faz parte da minha vida. Mamãe morreu aqui. Quando ela falou mamãe morreu assim, meu pai conta até hoje, eu dou risada até hoje. Ele disse que quando ele disse que ele foi na hora que ele estava metendo a mão para pegar a caneta, que ele ouvia assim, mamãe morreu aqui. Ele disse que gelou assim nos pés e na cabeça. Quando ele vira para o lado, a mãe a esposa do comprador falou: hã? Quem morreu? Mamãe morreu aqui. Ela disse, jamais eu vou comprar uma casa em que morreram, um apartamento que morreram na casa, e aí começa que ele vai para cá, vai para lá, vai para cá, e a comissão do corretor de imóveis avulso é de 5%. Então a gente estava falando de uma venda, né, de US$ 50 mil, né? Então não era um dinheiro ruim. E meu pai vendo o cheque simplesmente porque a pessoa falou, né, no momento errado, na hora errada, e você jogou fora uma venda de US$ 1 milhão por causa de uma fala. Então, quando a gente escuta mais na hora da venda, a gente começa a perceber o perfil do outro. Quando a gente percebe o perfil do outro, a gente fala a coisa certa no momento certo e só aquilo que é necessário, né, para fazer a venda. E quando a gente fala de venda, não necessariamente você vender como um imóvel, não, porque a gente vende o tempo todo. Vende ideias, vende projetos, né, vende o tempo todo quando conversa com o outro. Que mais? Mais um aqui para a gente. Nesse tipo de negócio da MKS, a maioria dos clientes são tubarões, né? São pessoas treinadas já para negociar, já são preparadas, não tem. Mesmo você tem um padrão gato, águia, você vai ser preparado para ser tubarão naquela mesa de reunião. Ó, Então, excelente, Marcelo. Mesmo basicamente, que você citou Ambev, mas a maioria das empresas são assim, Hum. né? Então já tem uma estratégia montada antes de você entrar na reunião. Aí, ó, bacana. Mesmo que você tenha um perfil assim, assado, sentou na mesa de negociação com esse pessoal, você precisa o quê? Ativar, né, o tubarão. Então, antes de uma reunião dessa, come uma bela de uma picanha mal passada. Você já alimenta o tubarão. E eu não estou brincando, não. Minha esposa, ela já dá risada comigo, porque assim, ela não faz carne, né? E aí eu quase não como carne. Mas tem dias que eu digo assim, vamos sair que eu estou precisando comer uma carne, estou precisando alimentar o meu tubarão. E é mesmo, porque a carne vermelha, ela ativa a nossa agressividade, né? Eu estou falando da agressividade boa, viu, pessoal? Não estou falando da agressividade de bater em ninguém, não. Estou dizendo esse impulso mesmo, essa coisa, tubarão. E a carne vermelha, ela tem isso, né? Então, às vezes eu falo, pô, vou alimentar o meu tubarão, literalmente falando. Então, diga, Dom. Eu ia complementar, só que nossa estratégia invariável nessas conversas é, primeiro, ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Perfeito, E, perfeito. de preferência, não decidir nada naquele momento, na emoção, né? Tentar chegar, ponderar, vou ver, tenho que consultar, né? Ouvir, beleza, vou levar essa informação Isso. a quem de direito. Aham. É tentar, digamos assim, colocar um pouquinho, né? Diminuir um pouquinho a pressão. A pressão. Porque se Certo. deixar, ele te leva. Ele, ele conduz a negociação, Tratoriza, né? tratoriza. Bom, aí, ó, falou tratoriza, tubarão.
Porque um gato, ele não tem preparação comportamental para tratorizar. Você imagina a Márcia tratorizando alguém assim, eu vou tratorizar, e tal, tal, tal. Ela precisa se preparar para isso. Não estou dizendo que ela não é capaz, é capaz sim, todos nós somos capazes. Cuidado, porque depende do botão que aperta, É né? isso, é isso que eu estou dizendo, né? Todos nós temos a capacidade para evocar qualquer um dos animais e agir e tal. Mas o modus operandi, né? O estado ali de que você parte dela é um estado mais agregador do que tratorizador, né? Cada um Uhum. tem o seu perfil, tá? Mais uma para a gente. Sheila, Paula, o que é que vocês acham? Como é que vocês acham que podem utilizar aí o conceito, os conceitos, os conhecimentos de perfil comportamental? Eu estava aqui pensando Hum, é, dentro, intramuro, né? Porque aí tá, teve o exemplo, né, do tá, extramuro. Eu estava ok. agora aqui pensando no intramuro. Aham, Até vivendo um pouquinho a nossa área de RH, né? Que muitas vezes são projetos internos, né? ótimo, E que a excelente. gente tem líderes de diversos comportamentos, né? Então, tem aquele que está ouvindo, que quer que a gente seja mais objetivo, tem Sim, aquele que está ouvindo, que gosta do detalhe. Então, às vezes, é delicado você conseguir colocar isso na balança e fazer aquilo aham, ser atrativo numa apresentação, por causa excelente. desses diferentes tipos de perfis, né? Então, eu acho que o grande equilíbrio para a gente fazer com que as pessoas entendam os projetos, se engajem com aqueles projetos, é buscar essa balança aí de um ensinamento, né? De algumas políticas da área para que cada um consiga entender plenamente, Isso, seja detalhando em algum momento ou não, ou se, olha, está sendo objetivo, depois quem tiver mais interesse procure o RH para a gente te mostrar no detalhe, né? Para ninguém sair, não entendi nada, porque foi detalhado demais, mas ou foi rápido demais, né? Esse equilíbrio é muito importante também. excelente, excelente. Por quê? Você agora trouxe uma coisa genial. Por quê? O que a gente precisa, na verdade, é abarcar, né? É não deixar nenhum dos perfis de fora. Não significa que ele se esgote naquela ação. Então, quando a gente vai fazer alguma campanha de lançamento de produto, alguma coisa, a gente faz muito assim. Tipo assim, como é que um gato, né, enxerga esse site? Ele vai ver essas pessoas abraçadas, vai ver aqui a parte de comunidade, vai ver aqui, né, o quanto você vai estar acolhido, papapá, papapá. Como é que o tubarão vai ver? Ele vai ver assim, o que que eu ganho com isso, onde eu pago, né? Tubarão, na verdade, o tubarão, você não vende para o tubarão. Se você não atrapalhar, ele compra, basicamente. Né? O tubarão, ele vem para comprar. Então, assim, o tubarão precisa, no primeiro quadro do site, já, se puder, já bote lá se interessou, clique aqui. Então, assim, contemplou o tubarão ali. Se a pessoa quer mais informação, ela vai rolar o site, vai procurar. Aí clique aqui, baixe o PDF com tudo o que você quiser saber um pouco mais, né? Contemplou ele também. Sensacional. Então, você Legal. tem esse olhar de como eu contemplo, né, cada um desses perfis dentro do projeto. Então, o site, não dá para você fazer um site que você vai rolar 30 metros. Então a gente bota, clique aqui e baixe o portfólio detalhado, etc, etc. Então, muito legal. Então, na área de RH, a gente pensar em como a gente contempla todos os perfis, tá? E aí, para cada uma, né, da área de vocês e das áreas de vocês também que vão assistir depois aqui, como você pode utilizar o perfil comportamental para poder entender melhor as pessoas que estão diante de você e, como o Márcio também trouxe, se entender, né? Porque a partir do seu próprio entendimento fica muito mais fácil você se relacionar com o outro, né? E com as diversas situações que você vai se deparar, né? No dia a dia da empresa. Beleza? Maravilha. Eu vou, além disso, durante essa semana eu vou mandando uns materiais sobre perfil comportamental, sobre umas coisas interessantes daquilo que a gente conversou, tá? E aí, assim que subir o vídeo e tal, 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 eu vou
jogar também lá na plataforma para os colegas que não assistiram, tá bom? Obrigado, né, pela atenção de vocês, pelo tempo de vida, né, de todos nós aqui, e até uma próxima, tá bom? Joia, Tchau, obrigada. pessoal. Obrigado, boa noite. Valeu, um abraço. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.